Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. A aula de hoje é uma aula também bem tranquila. Eu espero que vocês aproveitem. A gente vai falar da importância da localização e eu vou comentar um pouco com vocês sobre o GPS. Pessoal, então hoje o GPS é o mais moderno sistema de localização, né, que o ser humano tem, mas já há muito tempo a localização do espaço geográfico sempre foi uma necessidade dos seres humanos. Então, os mapas foram criados, né, como a gente viu lá no começo da apostila, algumas aulas atrás, há milhares de anos. Tá? Mas o problema da localização sempre aparecia, principalmente a partir das grandes navegações, certo? E aí o ser humano conseguia se localizar através dos astros, né, o Sol, as estrelas, mas nunca uma localização exata, né? Então, vão aparecendo as grandes invenções, certo? A bússola, né? A bússola é um instrumento importante aí que foi criado também há muitos séculos atrás, porém foi só no século XX, né, com a criação da localização por sinais de rádio, mas principalmente a partir da metade do século XX, que é a criação, né, do sistema de posicionamento global, que é a sigla em inglês GPS, que é o que vai permitir que a localização hoje seja praticamente exata, principalmente para finalidade militar. Bom, esse sistema, né, o GPS, ele foi concebido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, como o autor coloca para a gente aqui. Se vocês estiverem acompanhando na apostila de vocês, na página 57, agora eu estou na 58 aqui, e consiste em 24 satélites artificiais colocados na órbita da Terra, cerca de mais aí de 20 mil quilômetros de distância da gente. Tá? O, o autor vai detalhando para a gente, né, como que o satélite ele faz emite esses sinais. Ele circula 2 vezes por dia ao redor do planeta, emitindo sinais de rádio codificados. Né? E para a gente saber o quanto é eficaz, a margem de erro é de 1 a 15 metros, tá? Para o Departamento de Defesa, principalmente para os militares lá nos Estados Unidos, a margem chega a menos de 1 metro aí de eficiência. Para utilizar esse sistema de localização é necessário dispor de um dispor de um receptor. O que é um receptor? O celular, nosso celular, por exemplo, ele é um receptor, né? Mas tem outros tipos, né? São utilizados em navios, a principal função é a navegação, caminhões. O exemplo mais comum que eu vou citar para vocês é o Pokémon Go, que utiliza os dados GPS para poder mapear aí as informações do jogo. Outra função também, né? Hoje a gente tem equipamentos de alta precisão usados por ciclistas, pescadores. Ele coloca ecoturistas aqui. E o exemplo mais prático que eu já vi dessa utilização, eu tive a oportunidade de visitar uma lavoura em que os caminhões eram monitorados, né, por um GPS e essa informação era capturada para orientar o motorista na hora da colheita, por exemplo. E aí, na sequência, a apostila de vocês traz 3 imagens aqui importantes, né? Tanto usados num veículo comum, por ambulâncias ou por um cidadão comum. Vocês podem perceber que o sistema, por exemplo, do Waze, do próprio Google Maps, né, utiliza um sistema de GPS também com informações desses 24 satélites controlados pelos Estados Unidos. Galera, então para concluir aí, vou propor para vocês aqui uma atividade na apostila de vocês na página 60, tá? O texto é esse daqui, é o número 4 da página 60. E ele faz uma introdução aqui para a gente, né? O GPS, como vimos, é um instrumento importante para definir localizações.
apesar de ser usado em diversas áreas e situações, ele foi concebido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos na década de 1960 e só foi considerado operacional em 1995. Aí vem a letra A. Qual é a diferença entre o GPS de uso civil e o de uso militar? Na sua opinião, por que existe essa diferença? O texto ele ajudou a gente a pensar sobre isso, então assim, eu gostaria que vocês escrevessem aqui na apostila ou no caderno de vocês, registrassem. E a letra B, você já ouviu falar em bombas inteligentes? Pesquise e verifique a relação entre essas bombas e o GPS. Em seguida, responda: você considera essas bombas civilizadas? Justifique a sua resposta. Bom, qualquer dúvida aí vocês registrem no caderno. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco a importância aí do uso do GPS. Hoje é um instrumento tão popular, né? Utilizado por muita gente, milhões de pessoas pelo mundo, mas que foi concebido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Hoje a Rússia possui também seu próprio GPS e China e a União Europeia também estão correndo atrás aí para poder não ficar atrás nessa corrida militar espacial.